Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Texto muito conhecido dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos, porém, que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu servo, está aqui o Teu povo. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar através de mim, que nada venha de homens, e que Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, de tal maneira que cada um de nós saiamos daqui diferentes da maneira como entrou. Se conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está contando uma parábola. Uma parábola, ela sempre tinha uma mensagem, muitas vezes difícil de ser compreendida, e por causa disso, Jesus ele utilizava uma história onde ele falava sobre aquele assunto, mas às vezes sem entrar nele propriamente dito. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Eu tenho um amigo que ele tinha uma namorada e ele tinha um desejo de casar com ela e ter filhos. Só que todas as vezes que ele falava com ela, vamos ter 1, 2, 3, 5, 10 filhos, ela falava, não, no máximo um cachorro, né? Não quero nenhum filho, no máximo um cachorro. E aí esse meu amigo comentou comigo que ele começou a conversar com ela assim, poxa, como que você acha que seu pai seria como avô? Aí ela parava, eu acho que meu pai seria assim. Como que você acha que seu irmão seria como um tio? Seria um tio babão? A gente poderia deixar nosso filho com ele para sair? Aí ela, meu irmão não, mas a minha irmã talvez. Então, ele ia dando uma volta, digamos assim. E a parábola, ela não é muito diferente. Jesus, muitas vezes, ele precisava explicar algo profundo, que às vezes eles não tinham capacidade de entender da maneira como Jesus poderia falar de forma direta. Então, Jesus ele falava de uma forma indireta, mas querendo dizer aquilo que ele queria dizer, mas de uma forma que muitas vezes não confrontasse, né? Apesar que essa aqui eu poderia dizer que é a parábola mais direta de Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está comparando 2 pessoas, o fariseu e o publicano. Hoje, na nossa cultura, se você chegar para o irmão do seu lado e dizer assim, você é um fariseu, né? Eu não vou pedir para você fazer isso. Mas se você fizer isso, na nossa cultura hoje, isso é quase que uma ofensa, porque nós olhamos a figura do fariseu, vemos alguém muito tradicionalista, alguém muito apegado, alguém, às vezes, grosso, ignorante, mas nessa época não. O fariseu, nessa época, era uma das seitas dentro do judaísmo, ela estudava muito toda a palavra de Deus, de Gênesis a Malaquias. Diz a história, não a Bíblia, diz a história que Hilel, que era avô de Gamaliel, que é citado na Bíblia, né, com quem o apóstolo Paulo estudou, né, diz a história que Hilel, ele tinha de cor, de Gênesis 1 a Malaquias 4, ele sabia tudo, né? Então o fariseu, nessa época, era alguém que se dedicava, alguém que muitas vezes tinha uma condição financeira razoável, não precisava trabalhar, e se dedicava ao estudo da palavra de Deus. Então esse é o fariseu,
que era, inclusive, muito respeitado dentro da sociedade. E o publicano? O que é o publicano? O publicano é um trabalho, é uma função criada pelo Império Romano, que não existia somente na Judéia, mas em todas as províncias romanas, porque quando Roma conquistava uma província, ela queria duas coisas. Primeiro, paz, eu não quero rebelião, vocês ficam quietinhos aí. E segundo, que aquela província pagasse impostos. Só que quando Roma conquista uma província, ele não sabe quem é rico, ele não sabe quem é pobre. Então ele vendia para alguém daquela província o direito de cobrar impostos. Então o publicano chegava para Roma e falava assim, não, eu estou dando aqui 1000 dários para poder cobrar impostos. E aí, obviamente, para ele ter o lucro, ele cobrava 1.200, 1.500, 2.000. E, historicamente falando, todo publicano ele tinha o direito de solicitar aos soldados romanos para agredirem alguém. Então, o publicano chegava, preciso que você pague imposto, você vai pagar tanto. Não vou. Ah, não, peraí, centurião, dá a coça nele. E ele ia lá e agredia. Então, perceba que Jesus ele pega os dois extremos da sociedade daquela época. Ele pega a pessoa mais bem vista, que é o fariseu. A gente não tem, na nossa cultura hoje, um correspondente, né? Talvez, historicamente falando, a gente poderia pensar no movimento monástico, em um monge, né? Alguém que se dedica a estudar a palavra de Deus, seria o mais parecido para a gente. E você tem, do outro lado, um publicano, que poderíamos comparar, talvez, com um agiota, né? Só que, ao invés de emprestar, ele só cobrava. Então, Jesus ele pega esses dois extremos da sociedade para explicar o que ele queria dizer. E ele começa no versículo 9. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Então perceba que essa parábola aqui, diferente, por exemplo, do Sermão do Monte, onde Jesus ele fala para a multidão, ele está falando para um grupo específico, que tinha 3 características. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou achando que vocês são tudo isso aqui, tá bom? Mas nesse momento Jesus ele está falando para esse grupo. Contando também esta parábola a alguns que, primeiro, confiavam em si mesmos. É papel do cristão confiar em si mesmo? Não, eu sou bom, eu sou cara. Se eu perder o meu emprego, com a minha capacidade, com o meu currículo, eu consigo outro e está tudo certo. Não, eu sou alguém extremamente capaz. Não, eu consigo, eu. É esse o papel do cristão? Não é. O papel do cristão é confiar em Deus. Eu faço tudo aquilo que eu posso com as minhas forças, mas eu confio que Deus vai me abençoar. Mas Jesus está falando para aqueles que confiavam em si mesmos, achando-se justos. Então a pessoa olhava para si mesma, não, eu sou bom. Não, eu não faço nada de errado. Pecar, eu acho que ano passado eu cometi uns 2, 3 pecados, no máximo, mas eu sou cara, eu sou a cara, eu sou bom, eu sou excelente, né? Então Jesus ele está falando para alguém que confiava em si mesmo, achava-se justo e o pior, desprezava os outros. Olhava para as outras pessoas, não, isso aqui é inferior a mim, isso aqui nem se compara comigo. Não, eu sou eu, você é um Zé Ninguém, você não é nada. Então Jesus ele está direcionando esta parábola para um grupo específico. Lógico, creio eu que nenhum de nós é tudo isso. Eu não sou, você não é de forma alguma. Mas a gente precisa ter uma grande vida de humildade diante de Deus, para que aos poucos a gente não venha a começar a confiar em si mesmo, a começar a desprezar os outros. Não, porque eu sou um crente classe A. Venho domingo de manhã na EBD, domingo à noite, estou aqui quarta-feira. Eu não sou igual a esses daí que vem a cada 15 dias. Não, a gente não pode pensar assim, de maneira nenhuma. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Só que é interessante que, mesmo
Jesus falando para esse grupo, ele falando do fariseu e do publicano, versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O que é orar? A essência da oração é falar com Deus. A essência da oração é se relacionar com Deus. É ter um tempo de comunhão com Deus. Eu oro ao Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Então, esses 2 homens, o fariseu e o publicano, eles foram orar, eles foram ao templo. Não, eu vou passar lá no templo e vou orar. Na minha época de seminário, eu morei na primeira igreja batista de Pinheiros, né? E eu morava numa casa que tinha os fundos da igreja, e eu morava com outros 2 seminaristas, e muitas vezes eu não tinha privacidade para poder orar, então às vezes 10, 11, meia-noite, eu tinha uma chave do templo, eu entrava lá no templo, tinha uma porta nos fundos igual aqui, e eu ficava lá orando, né? E era uma experiência muito interessante. Mas esses 2, eles foram orar, diz a parábola, eles foram falar com Deus. Só que o que acontece? Versículos 11 e 12. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Nossa, que estranho, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quando a gente olha para o fariseu, a gente vê que ele é um bom crente. Ele é um bom crente. Ele não rouba, ele não adultera, não é isso que está dizendo? Ó, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, não estou explorando a minha nação como este publicano. Dou o dízimo de tudo que eu ganho. Hoje ser dizimista é fácil, eu recebo lá o meu salário, né? Faço lá um Pix ou deposito aqui e está tudo certo. Naquela época não, o dízimo era de tudo que você recebia. Então, ele tem ovelhas, é o dízimo da ovelha. Ele planta azeite, ele planta vinho, ele planta tudo aquilo que ele produzia, ele tinha que tirar a 10ª parte e entregar como dízimo. Então, ser dizimista aqui era um negócio que dava trabalho, não é simplesmente pegar e fazer um Pix de 10%. E ele diz também que ele jejua 2 vezes por semana. Caramba! Cara, dizimista, jejua 2 vezes por semana, não é ladrão, não é adúltero, não é injusto. Nossa, é um crente que a gente olha e, caramba, esse cara é o cara, né? Mas aí o texto continua, versículo 13. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Quando eu estava lendo esse texto, né, esse versículo específico, eu lembrei do Salmo 51, de 17, que diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aí talvez você se pergunte: pastor, qual que é o erro do fariseu? Qual que é a falha dele? Qual que é o pecado dele? A falha do fariseu aqui é que ele se achava melhor que os outros. Tudo aquilo que Jesus estava falando das pessoas que confiavam em si mesmo, se achavam justos e desprezavam os outros, o fariseu tinha tudo isso no coração. Porque na lógica do Evangelho, a ação por si só, ela não diz nada. Na lógica do Evangelho, na lógica bíblica, a ação por si só não diz nada. O que importa de fato é o que está no coração. Então, uma pessoa que jejua por amor a Cristo, uma pessoa que jejua porque ela quer viver em santidade, uma pessoa que jejua para buscar a Deus por amor a Cristo,
Beleza. Agora, alguém que jejua para poder tirar onda com os outros, alguém que jejua para poder humilhar aquele que não jejua, aquele jejua porque quer parecer espiritual, esse está errado. Por isso que o versículo 14, ele vai dizer: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para casa, e não outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. É muito interessante que Jesus ele faz um contraponto entre fariseu e publicano, e com relação ao publicano, o texto diz, versículo 13, mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos. Então, se aqui fosse o templo, ele estaria num cantinho lá no final, com cabeça abaixada, nem levantava os olhos. Ele estava de longe. Mas o texto diz que o fariseu de pé orava consigo mesmo. Então, muito provavelmente, ele estava próximo ali do altar, orando e dizendo o quanto que ele era bom. Por isso, nessa manhã, o meu desejo é que cada um de nós examine o próprio coração e se faça a seguinte pergunta: o que eu faço para Deus? Eu faço por amor? Eu estou motivado pelo amor de Deus? Pelo amor a Deus? Quando eu entrego o dízimo, diz lá em Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Então, ser dizimista nossa, que legal, Deus me abençoou, eu sou grato porque Deus me abençoou, eu sou humilde por entender que Deus abençoou, então, como Deus me abençoou, eu vou fazer isso. Ou eu simplesmente, tem que dar, fazer o quê? Poxa, se eu ficasse com esse dinheiro, eu ia fazer outra coisa. Como que há no meu coração? Quando eu venho ao culto, eu estou vindo aqui, eu vou adorar a Deus de uma forma que eu só posso adorar em comunidade. É claro que podemos adorar em casa, podemos adorar dentro do carro, ouvindo louvores, uma mensagem, tudo isso pode acontecer, mas a maneira que nós adoramos aqui reunidos é específico. E por que eu venho? Não, eu sou pastor de jovens, eu recebo para estar no culto. Se eu não vier aqui, vai dar problema para mim. Não, poxa, se eu não for, já não fui semana passada. Se eu não for essa semana, alguém vai me ligar, meu diácono vai ficar mandando mensagem e não sei o quê. Qual que é a motivação do meu coração? Nós precisamos ter para a gente de uma forma muito clara que o relacionamento com Deus é um relacionamento focado e baseado no amor. Eu amo a Deus por aquilo que Ele fez por mim, e por amor a Ele, eu tendo o privilégio de corresponder ao amor que Ele teve e tem por mim, eu faço tudo. Esse fariseu aqui, do ponto de vista prático, era um excelente crente. Não faltava ao culto, porque estava lá para orar, era dizimista, jejuava 2 vezes. Quem olhasse para ele falava, excelente, nota 10. Mas no seu coração havia injustiça. No seu coração havia desprezo ao próximo. No seu coração havia o sentimento de superioridade em relação aos outros. Um sentimento de justiça própria. A ação, por si só, ela não diz nada, mas sim o coração. 2 pessoas podem ter as mesmas atitudes, mas só será justificada diante de Deus, e justificar aqui significa tornar justo, aquele que faz por amor, aquele que faz correspondendo ao sentimento pelo qual Deus tem por mim e por você. E Ele já provou esse sentimento enviando a Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E o texto encerra dizendo, digo-vos que este desceu justificado para casa e não outro, pois todo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado.
Eu tenho certeza aqui que nenhum de nós, inclusive eu, deseja ser humilhado, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar. A humilhação é algo que a gente não gosta. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se humilhar, se colocar diante de Deus, reconhecendo de fato quem é: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu só posso viver em santidade se o Senhor me ajudar, porque se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Quando eu me humilho diante de Deus, eu sou o quê? Exaltado. Mas se eu me exaltar, não, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ser humilhado. Então, que nessa manhã, cada um de nós possa examinar o próprio coração, para saber se de fato nós estamos caminhando para sermos mais parecidos com o fariseu ou com o publicano. E se porventura a gente, inclusive eu, estivermos nos tornando, ainda que de uma forma muito lenta, de uma forma muito pequena, parecidos com os fariseus, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações para que a cada dia sejamos mais semelhantes a Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor trabalhe em nossos corações para que nós possamos crescer em santidade cada vez mais por amor a Ti. Abençoa nossas vidas, perdoa nossos pecados. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.